Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, Boa você de casa. Boa tarde, o elenco principal do Flamengo já está de volta ao Brasil e já tem partida hoje contra o Sampaio Corrêa, esse jogo em Belém. Cadê? Como é bom estar de volta ao Brasil e sentir o calor do nosso povo. Essa imagem é do momento em que o ônibus do Flamengo deixava o aeroporto de Belém após 6 horas de viagem no retorno dos Estados Unidos. Foram quase 2 semanas por lá, numa pré-temporada onde prevaleceu a concentração, proximidade entre os jogadores e principalmente para o técnico Tite atualizar na prática sua metodologia de trabalho. É uma consciência de que o nosso trabalho deva ser desenvolvido com qualidade, com transparência, e com cuidado dos atletas, mostrando o lado bom e o lado ruim que deva ser corrigido, sem omitir uma coisa ou outra. Apesar das baixas temperaturas em solo americano, também teve calor humano, algo semelhante ao cenário na frente do hotel na capital paraense, onde o time está hospedado para o jogo de hoje à noite contra o Sampaio Corrêa, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Praticamente todos os atletas prestigiaram quem ali destinou a madrugada para acompanhar a passagem dos ídolos. Todo mundo sabe que a nação é gigante, isso aqui é gratificante pra gente. O Flamengo volta a Belém após 11 anos. A última partida por aqui foi em 2013, quando venceu o Remo por 1-0, com gol de Rafinha pela Copa do Brasil. Jogo realizado no estádio Mangueirão, mesmo local da partida de logo mais, e que deve estar lotado, pois todos os ingressos já foram vendidos. A colônia rubro-negra é tão grande na região que diversas caravanas do Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará vão marcar presença. Apesar da distância com o Rio de Janeiro, pode-se dizer que o Flamengo estará em casa. O Flamengo é grande demais, sempre, todos os lugares que a gente vai, tem esse carinho, tem esse calor e é bom demais ser Flamengo. Muito bem, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, mais uma vez, boa tarde, você de casa também, hashtag SBT Esporte, conversa com a gente. Hoje tem rodada do Campeonato Carioca, Lucas Pedrosa. Ô, Vene, vamos fazer o seguinte, conta pra esse povo de Belém e também do torcedor rubro-negro, qual é o time que vai encontrar hoje contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo tem jogo hoje contra o Sampaio Corrêa e já é o time principal, Vene? Então, pois é, o povo de Belém pode comemorar, será o time principal, porém não será o time totalmente titular. Alguns jogadores considerados reservas vão iniciar a partida e o provável time do Flamengo que o Tite esboçou ainda lá em Orlando, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz entrando na vaga do Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio de campo titular, Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, que hoje são reservas, mas vão começar a partida como titular. E são 2 jogadores que são considerados ídolos, então o povo de Belém com certeza vai abraçar esse time titular. Sobre esse time aqui, eu acho que é a oportunidade perfeita para o Gabigol desencantar, Fernanda. Ele não faz gol há mais de 5 meses, o último gol dele foi no dia 20 de agosto do ano passado. Ele vai começar uma partida como titular em um jogo contra o Sampaio Corrêa, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, um time muito abaixo daquilo que o Flamengo pode enfrentar. Casa cheia, lotada, e ele também vai ter à disposição dele Arrascaeta e De La Cruz para servi-lo ao ataque. Porque eu mencionei aqui que toda vez que o Gabigol entra no segundo tempo, teoricamente, nessa pré-temporada, ele também perde esses homens ali no meio de campo que podem servi-lo. E de fato o Arrascaeta e o De La Cruz são gênios no meio de campo e podem ajudar bastante na armação das jogadas. Então, se o Gabigol não desencantar hoje, aí, meu amigo, tem que levar um padre para benzer, porque a fase realmente é muito ruim. Mas eu acho que o camisa 10 vai desencantar hoje. Ô, Lucas Pedrosa, e além de todos esses elementos que o Vene trouxe, tem também um outro ponto, que é o Gabigol jogando onde o Gabigol gosta de jogar. Não tem nenhum ajuste. O Bruno Henrique ali apoiando pelo lado, mas ele como dono da grande área, né? E eu já falei aqui sobre características de atletas, né? Existem jogadores que conseguem se sentir muito confortáveis quando eles entram durante a partida, porque eles pegam um adversário mais cansado, eles já conseguem partir para cima. Não é o caso do Gabigol. O Gabigol não é jogador de segundo tempo. O Gabigol é um jogador que ele se acostuma com os espaços em campo, ele cria muitas jogadas quando ele faz o facão, quando ele se movimenta, ele começa a mapear esses atalhos quando ele começa a partida como titular. Tanto é que se a gente for pegar aí vários e vários jogos do Gabigol onde ele não está
estava tão bem no jogo, e eu digo aqui, o jogo mais emblemático da carreira dele, que foi a final da Libertadores, ele não estava muito bem na partida, mas em 2 lances ele decide o jogo pro Flamengo. Então ele é esse cara de mapear os atalhos e conseguir atacar o espaço. Então, para mim, o Gabigol começando como titular vai ser a grande chance dele para tirar, digamos assim, essa uruca sem fazer gol, né? Já tem Botafogo. Ontem teve... Vamos bater palma pra ele? Gol de Tiquinho Soares. Beijo pro Tiquinho Soares. Feliz 2024. Daqui a pouco vamos falar do Botafogo. Agora, Venê, sabe o que eu tava pensando? Há 6 meses atrás, um pouco mais, a gente não estava acostumado a olhar o Gabigol sentado no banco de forma natural. Porque quando ele sentava, quando alguém tentou colocar ele lá, tinha uma birra, tinha um chiado, que é normal. Ele é um cara competitivo e eu acho isso bom. Eu acho que ele tem que mostrar que ele quer jogar. Perfeito. E também a gente está normalizando hoje, depois de 6 meses com a chegada do Tite, não tem 6 meses do Tite, mas depois de 6 meses, a gente está normalizando olhar um time alternativo do Flamengo com Bruno Henrique e Gabigol e tá tudo bem. E aí eu entro naquele ponto do processo de renovação, que sempre foi a maior pedra no sapato desse Flamengo. Que horas a gente vai renovar esses jogadores? Que horas a gente vai entender que o ciclo de alguém já acabou? Que ele vai sentar no banco? Que ele vai sair? E já encerrou um ciclo com o Everton Ribeiro e foi super delicado, de forma bem respeitosa. E agora não estou dizendo que está encerrando o ciclo, tá? Mas estou dizendo que pode começar uma nova história ou não, mas que é uma opção de banco. Bruno Henrique e Gabigol e tá tudo bem. E eu acho que eu coloco muito a culpa nisso, a forma positiva disso estar acontecendo no Tite. Olha, eu não sei se tá tudo bem. Eu acho que todo jogador tem que, assim, ter uma atitude como o Gabigol costuma ter quando ele tá no banco de reservas. Mas sempre, de não gostar de ficar no banco de reserva, de ficar agoniado. Eu acho que todo jogador tem que buscar sempre o melhor, ser titular. E isso também aumenta o nível do time, a competitividade. Porque se o Gabigol aumentar o nível dele, automaticamente o Pedro também tem que aumentar. Isso é bom para o Flamengo. Por isso que eu sempre defendo um jogador ter um reserva ali para ser sua sombra. Porque senão ele pode entrar na zona de conforto. E a bem verdade é essa. E o Gabigol, a gente está, entre aspas, normalizando ele na reserva, porque de fato ele fez por onde? A temporada 2023 dele foi péssima, horrível, foi a pior dele com a camisa do Flamengo. Mas isso não me faz crer que o Flamengo tem que se desfazer do Gabigol. Sim. Acho até que vai acontecer a renovação de contrato esse ano. Não aposto no Rodolfo Landim liberando o Gabigol de maneira fácil assim ao término da temporada. Não aposto. Até porque eu acredito numa reviravolta do Gabigol fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo. E eu sempre defendo. A renovação de contrato entre Flamengo e Gabigol depende muito mais do Gabigol do que do Flamengo. O Flamengo quer renovar, iria renovar, se não fosse a repercussão negativa nas redes sociais e também internamente pela fase ruim do Gabigol. Imagina se ele voltar a fazer gols. É óbvio que a diretoria vai renovar o contrato dele. Por mais 5 anos? Aí eu já não sei. Aí a gente tem que entrar num outro debate, se tem que ser por mais 5 anos, ou faz por mais 3 anos, igual fez com o Fabrício Bruno, por exemplo. Mas eu acho que assim, o Gabigol ele vai dar a volta por cima e na reserva ou não, ele vai começar a fazer gols e vai ficar tudo bem. Quando eu falei aqui, Pedrosa, foi em relação ao ciclo que se encerra para alguns, como no Everton, e que pode ser um recomeço para outros. Imagina se a gente estivesse agora num momento em que era uma coisa com atrito. O Gabigol tá no banco, mas tá bravinho, tá reclamando. O clima não ia estar legal. Mas o Tite consegue fazer esse movimento dele recomeçar, porque sentar no banco é recomeçar. Ele recomeçar, voltou mais fininho das férias, ou seja, mostrou vontade para querer a vaga dele novamente, e de uma forma respeitosa, bacana, em paz, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, a dedicação dele, ela ficou muito clara. Desde daquele podcast que a gente até comentou aqui no ano passado, ele fala que ele jogou lesionado, que ele não teve muitas oportunidades com o Tite, mas que ele queria dar a volta por cima, que se for para ser o último ano dele do Flamengo, que seja um ano vitorioso. Agora, o problema é que o Gabigol só vai jogar se o Pedro estiver mal, gente. O ponto é esse, e eu não consigo ver o Pedro mal o suficiente, ainda mais com os companheiros que ele tem ao lado dele, a ponto de deixar o Gabigol passar esse carro, digamos assim. Porque quem é o titular do Tite hoje? É o Pedro. Eu já falei aqui, não é só sobre preferência ou não. É o modelo de jogo. O Pedro é um cara que consegue proteger a bola, consegue fazer a parede, consegue receber uma bola longa muito melhor do que o Gabigol. Eu não sei se o Tite pensa em determinados adversários. Por exemplo, quando eu falo sobre o Pedro, qual é a maior dificuldade do Pedro sem a bola? É o balanço. Ele não acompanha porque ele é lento. Então é um jogador que, para marcar lá no alto, ele não tem essa característica. O Gabigol não. Você vai ver o Gabigol dando tiro aqui, dando tiro ali. Só que o Pedro entrega outras características. Então assim,
eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que o Gabigol só fica no Flamengo se ele recuperar essa vaga de titular. Se ele não recuperar, eu duvido que o Gabigol vai aceitar uma temporada inteira no banco. Eu não duvido que ele recupere, não. Sabe por quê? Mesmo achando... Vocês sabem que eu acho o Pedro um dos maiores centroavantes. Vocês sabem como eu admiro o futebol do Pedro, né? Mas o Gabigol e o Flamengo, eles têm uma magia ali, entre eles... O Pedro também, Fernando. Não, é um também pouco tem magia. diferente. O Pedro foi rei da América com a camisa do Flamengo. Eu não acho impossível o Gabigol, mesmo eu achando tecnicamente o Pedro melhor, e talvez encaixando melhor no sistema do Tite, eu não acho impossível porque o Gabigol é difícil eu, assim, vaga adivinhar o futuro, mas eu já estou pensando aqui numa Copa América. Por exemplo, Pedro voando. Aí o Dorival chama o Pedro para a seleção brasileira. O Flamengo vai continuar jogando. Sim. Serão 9 rodadas no Campeonato Brasileiro. Talvez seja a oportunidade perfeita para o Gabigol. Sem dúvida. É isso. Eu tô aqui pensando no futuro, mas também o Gabigol ele pode estar voando com a camisa do Flamengo e o Dorival chamar. Pode acontecer ao contrário, mesmo sendo reserva. Eu quero saber de você uma coisa, ô Venê. Tanto falamos aqui essa semana sobre o Mateuzinho, o Flamengo, o Botafogo e o Corinthians, né? Esse trisal. É um trisal. Ainda teve o Bragantino rejeitado nesse caso aí. Vocês já viram aquele programa que o homem tem 5 esposas? Vocês já viram? No Home não sei o que, do Help? Não? Assista. Eu fico chocadíssima. Já é difícil ter uma, Pergunta pro meu marido se ele quer ter 2 esposas. É ruim, hein? Pô, já é complicado ter uma. Venê Casagrande, qual foi o desfecho? Tem que ter um salário bom. E tem que comparecer também, né, Venê? O negócio não é salário, porque se a mulher... ela bancar ela e tá tudo certo, que hoje é a maioria, e aí você não tá com problema. O problema é outro. Venê. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse relacionamento aí entre Mateuzinho e esse trisal. Pois é, o Mateuzinho, o que aconteceu? Tinha o Botafogo e tinha o Corinthians. O Botafogo tirou o time de campo, tirou a negociação, falou, beleza, Mateuzinho, a gente já fez de tudo por você, a gente apresentou todo o projeto. Se você não está dando prioridade para a gente também não vai dar prioridade para você. Boa. E retirou a negociação e voltou ao mercado em busca de uma contratação de lateral direito. Não tem o nome, o que eu sei é que tem um nome que interessa muito, que atua fora do futebol brasileiro nesse momento. Já tem uma coisa quente aí. Já tem. O jornal graças Globo, a Deus. hoje o João Pedro Fragoso, ele publicou que é o Abner do Real Betis. Aí, pode ser. De fato, pode ser esse nome. O que eu sei é, tiramos o time de campo, estamos olhando para um jogador... É aquele que era era do Atlético Paranaense? Não, eu vou ver aqui, porque esse Abner é um nome que passou pelo Bahia, passou pelo Atlético Paranaense. Não era mas Atlético eu vi que ele tá no Real Betis. Enquanto tu olha, eu só vou finalizar, Mateuzinho. Fala comigo. E aí o Botafogo tirou o time de campo e agora o caminho está livre para o Corinthians, para o Mateuzinho, o pai do Mateuzinho, realizar o sonho de vestir, enfim, a camisa do Corinthians de maneira oficial. Porque no treinamento ele já vestiu, inclusive já conversou com os possíveis companheiros. Então agora é o momento perfeito. Já que o Botafogo não quer mais, Flamengo, para com essa birra com o Corinthians e negocia logo o jogador, aproveita uma oportunidade, porque eu acho que o valor que estão oferecendo para o Mateuzinho é até elevado para o atual momento dele. Hoje ele é a terceira opção no time do Flamengo. O Flamengo tem que agradecer que tem 2 clubes querendo. Então decide logo a situação do Mateuzinho, deixa ele ser feliz no Corinthians e pronto, acabou. E dentro do Botafogo, você tem informação em relação a toda essa questão do Mateuzinho ou você não tem informação? Não, eles enxergaram como assim, normal, assim, beleza, fez a proposta, o jogador não quis, a gente também não vai ficar esperando porque é algo que a gente precisa com uma certa urgência, até porque daqui a pouco o Botafogo vai jogar uma pré-Libertadores. Fez a proposta, o jogador não quis, deu prioridade a outro clube, beleza, nós vamos entrar agora para o plano B. E nós debatemos isso aqui em relação ao Mateuzinho a semana inteira. O Pedrosa foi o principal a dizer, olha, não quer jogar? Não vem então. Não é nem bom para o Botafogo nessa situação toda. Não é bom para o jogador como pessoa, como profissional. E não é bom para o Botafogo também receber um jogador, fazer um investimento tão alto num jogador que não estava afim de chegar. Então eu acho que foi um desfecho bem positivo para todo mundo. Pro Mateuzinho, que vai jogar onde queria, com o pai realizando o sonho do pai. Pro Botafogo, que não vai gastar dinheiro num jogador que não queria chegar.
E pro Flamengo, que vai negociar um jogador num preço bacana para ser hoje a terceira opção do Flamengo, um jogador que tem muita qualidade, que a gente sabe que hoje está nessa posição porque enfrentou lesão na temporada passada. Então, boa sorte aí na caminhada do Mateuzinho. Quem é o Abner? Abner, lateral É o esquerdo, por quê? Porque o Botafogo detectou que o Marçal também não está conseguindo ter a sequência física que é Ontem necessária. saiu machucado. Então ele era do Atlético Paranaense, foi titular do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Lateral esquerdo, como eu disse aqui, notícia do meu amigo João Pedro Fragoso, do Jornal o Globo. Gente, o direito. Vai ter que buscar. Eu não tenho meu nome ainda. A pessoa não quis me falar. Vai, pega esse drone A aí. pessoa falou assim, se eu te falar, você vai revelar e eu vou ter concorrente. Faz sentido. Ah, então não fala. Aí vai que aparece um Corinthians. Não fala. Não fala. E lateral é difícil. Não fala então segredo. O cara não quis falar. Eu faço um pix pra você. Eu falei pra ele, se você me falar, obviamente Tá eu vou bom. publicar. Isso Muito aí bem. é melhor você Vamos não me falar. falar do meu fogão? Gente, eu tô procurando um leque do Botafogo.